Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos a sua proteção, o seu perdão, e pedimos o amparo contra o mal das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será encaminhado. Testemunho que não há outra divindade além de Deus, que não possui parceiros, e testemunho que Mohammed é seu servo e mensageiro. Ó fiéis, temei a Deus tal como deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. Temei a Deus em nome do qual exigis os vossos direitos mútuos, e reverenciai os laços de parentesco, porque Deus é vosso observador. Ó fiéis, temei a Deus e falai apropriadamente. Ele emendará as vossas ações, e vos absolverá dos vossos pecados. E quem obedecer a Deus e ao seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. E saibam todos que a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o pior dos assuntos é a inovação na religião. E toda inovação é um desvio, e todo desvio tem como destino o fogo do inferno. Meus irmãos, salamu alaikum. O assunto de hoje será Maria, uma mulher como qualquer outra? Maria, mãe de Jesus, a mãe de Deus, como dizem os católicos, ou uma mulher como outra qualquer, como dizem os evangélicos? Na verdade, o Islã, como a religião do equilíbrio, ocupa uma linha intermediária entre ambas as visões, afirmando categoricamente que ela nem é divina, ou mãe de Deus, e nem é uma mulher comum. Na verdade, Deus, no Sagrado Corão, fala sobre Maria. Recorda-te de quando os anjos disseram a Maria: Alá te elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Mas se quisermos ampliar nosso estudo ainda mais, também encontraremos na Bíblia o seguinte texto. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 28. Esse texto foi retirado da edição revista e corrigida da Bíblia editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. No entanto, para nossa surpresa, vemos que na edição revista e atualizada, a afirmação do anjo Gabriel, bendita és tu entre as mulheres, simplesmente desapareceu. Como isso é possível quando lemos na própria Bíblia as seguintes passagens a seguir? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 18 a 19. Como podeis dizer, nós somos sábios, e a lei de Yahvé está conosco? Sim, eis que a transformou em mentira o cálamo mentiroso do escriba. Os sábios serão envergonhados, ficarão perturbados e serão capturados. Eis que desprezaram a palavra de Yahvé. O que é a sabedoria para eles? Jeremias, capítulo 8, versículos de 8 a 9. E não mencionareis mais carga de Yahvé, porque a carga de Yahvé para cada um é a sua própria palavra. Vós perverteis as palavras do Deus vivo, Yahvé dos exércitos, nosso Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 36. Enfim, vamos deixar de lado aqueles que adulteraram por milênios, dia após dia, a palavra originalmente revelada por Deus, e vamos voltar a falar sobre Maria. Embora ela possa ser a mulher entre todas as mulheres, nós não devemos adorá-la, como os católicos fazem, disfarçando, na verdade, a adoração com o termo grego hiperdulia, que quer dizer hiperveneração. Se, porém, consultarmos no dicionário a palavra adorar e venerar, vamos ver que são sinônimos. Vejamos. Venerar, tratar com profundo respeito, render culto a, acatar, respeitar muito, ter em grande consideração. E adorar, reverenciar, venerar, amar extremamente, idolatrar, gostar muito de, prestar culto a, cultuar. Ora, sabemos que a idolatria é o pior pecado que o ser humano pode vir a cometer. Encontramos, inclusive, isso na própria Bíblia, quando se diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E também: Não vos voltareis para os ídolos,
Nem façais para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Inclusive, o Sagrado Alcorão também diz a respeito disso, sobre a idolatria. Já te foi revelado assim como aos teus antepassados. Se idolatrares, certamente tornar-se-á sem efeito a tua obra, e te contará entre os desventurados. Sagrado Alcorão, Sura Al-Zumar, Ayah 65. E também, Deus jamais perdoará quem lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe outros pecados a quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Deus, desviar-se-á profundamente. Sagrado Alcorão, Sura An-Nisa, Ayah 116. Por essa razão, não é lícito se orar para Maria para pedir nada, nem mesmo intercessão junto a Deus, pois temos acesso direto a Ele. Por que faríamos isso então? O próprio Deus nos orienta a dizer no Sagrado Alcorão: só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Sagrado Alcorão, Sura Al-Fatiha, Ayah 5. Com o que até aqui já expomos, já podemos compreender que ela nem é uma mulher divina e nem uma mulher como outra qualquer. Porém, alguns evangélicos podem continuar defendendo tal tese, dizendo que ela não passou de uma mulher comum. Bem, eu costumo pedir para que eles reflitam no seguinte ponto. Se os mesmos creem erroneamente que Jesus é Deus, então me mostrem ou citem uma mulher que tenha conseguido colocar Deus na terra além de Maria, e então concordarei com eles. Porém, não, Jesus não é Deus. Mas então, me mostrem apenas uma única mãe que tenha gerado em estado de virgindade um filho. Se eles não puderem apresentar a evidência de nenhuma outra, é um sinal que ela não foi como qualquer mulher. Além disso, embora nós muçulmanos não creiamos que nenhum pecado tenha sido cometido por nenhum dos profetas de Deus, a Bíblia está eivada dos mais torpes deles, atribuindo a esses grandes homens essa má fama. Mas mostre-me apenas um único pecado cometido pela Virgem Maria na própria Bíblia. E aí, vamos poder dizer que sim, ela é uma mulher como qualquer outra. Mas não vão encontrar sobre nenhum pecado da Virgem Maria na Bíblia, nem no Sagrado Corão, pelo simples fato de que ela nunca cometeu. Poderão então dizer que ela apenas concebeu Jesus em estado de virgindade, mas depois ela teve relações com José, e decorrente do ato sexual de Maria, vieram filhos, ou seja, os irmãos de Jesus citados na Bíblia. E aí, eis a grande chave, ou seja, ela não permaneceu virgem. Então, os evangélicos estariam certos. Exatamente isso? Não. Mas isso não passa de mais um engano, pois José apenas aparece na Bíblia em inserções feitas pela Igreja, para que Maria, divinizada por essa mesma instituição, não aparecesse como mãe solteira, e assim não fomentasse outras mulheres a terem relações ilícitas, e assim darem a desculpa de concepção divina. Mas, de qualquer forma, vamos ver as evidências nos livros apócrifos, inclusive no livro intitulado A História de José o Carpinteiro. Tanto nesse livro escrito em grego, provavelmente no Egito por volta do século IV, talvez, e depois passando para o copta e para o árabe, como também no protoevangelho de Tiago, vamos encontrar a afirmação de que José tinha cerca de 90 anos quando recebeu a responsabilidade de ser tutor de Maria, casando-se com ela apenas para ampará-la, enquanto esta tinha apenas entre seus 12 e 15 anos de idade. Quanto à questão dos irmãos de Jesus e os supostos filhos de Maria, também encontramos a explicação no livro A História de José o Carpinteiro, que diz: havia um homem chamado José, que veio de Belém, essa vila judia que é a cidade do rei Davi. Impunha-se pela sabedoria e pelo ofício de carpinteiro. Este homem, José, uniu-se em santo matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filhas, 4 homens e 2 mulheres, cujos nomes eram Judas e Josetos, Tiago e Simão. Suas filhas chamavam-se Lísia e Lídia. E a esposa de José morreu, como determinado que aconteça a todo homem, deixando seu filho Tiago, ainda menino, de pouca idade. José era um homem justo e dava graças a Deus em todos os seus atos. Costumava viajar para fora da cidade com frequência para exercer o ofício de carpinteiro em companhia de seus 2 filhos, já que vivia do trabalho de suas mãos, conforme estabelecia a lei de Moisés. Esse excerto foi tirado de A História de José o Carpinteiro, capítulo 2, versículos de 1 a 5, publicado no Brasil pela editora Mercúrio. Mediante o acima exposto, podemos então concluir que Maria era um ser humano, uma mortal, como podemos ver. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam, e sua mãe era sinceríssima.
Ambos se sustentavam de alimentos terrenos, como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como se desviam. Sagrado Corão, Sura Al-Maida, Aya 75. E recorda-te de quando Deus dirá: Ó Jesus, filho de Maria, foste tu que disseste aos homens: tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Deus? Responderá: glorificado sejas, é inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se eu tivesse dito, tê-lo-ia sabido, porque tu conheces a natureza de minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és o conhecedor do desconhecido. Não lhes disse senão o que me ordenastes: adorai a Deus, meu Senhor e vosso. E enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles. E quando quisestes encerrar os meus dias na terra, fostes tu o seu único observador, porque és testemunha de tudo. Sagrado ao Corão, Sura Al-Maida, Aya 116, 118. Concluímos então que, embora Maria seja a melhor mulher que já existiu, tendo gerado a Jesus em estado de virgindade, a mesma viveu toda a sua vida nesse mundo, em estado de pureza. Porém, não deve ser adorada, não deve ser utilizada como intercessora e nem mesmo ter orações direcionadas a ela. Serve, porém, como exemplo de fé, dedicação, amor e submissão incondicional a Deus para todas as muçulmanas, e por que não dizer para todas as mulheres da humanidade. Ela que foi muçulmana em toda a essência de sua palavra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La